Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Márcio Reis que está falando. Esse é o nosso desafio número 5, um desafio lá do nosso grupo de desafios dos alunos do Excel Top 50. Nosso grupo de desafios lá do WhatsApp, tá legal? Se você é aluno do Excel Top 50 e ainda não está no grupo, eu vou deixar o link aqui abaixo. Convidados podem entrar temporariamente, tá legal? Vamos lá, vamos trabalhar aqui. Eu trouxe para vocês um desafio um pouco diferente. É um simulado de processo seletivo. Ele envolve questões aí adaptadas, questões que nós pegamos aqui algumas questões de um processo seletivo e adaptamos aqui para preservar os processos que as empresas realizam, tá? Então são questões baseadas, né? Não são questões iguais às usadas em algumas empresas, mas bem no nível aqui básico e também um pouco do intermediário do Excel, tá legal? O que é importante quando for fazer um teste desse? É controlar o seu tempo, né? Esse teste ele tem 5 questões, vou passar aqui para vocês com calma. Tem 5 questões aqui para a gente resolver, nós vamos resolver cada uma delas. E se você é aluno do curso Top 50, do Excel Top 50, lá no curso você tem, com calma, você tem acesso aos conteúdos que dão base para você fazer um teste como esse aqui. Tá legal? Então vamos trabalhar. São 5 questões. O ideal, uma sugestão que eu deixei aqui para vocês é cronometrar o tempo que você resolve as questões, até para você poder avaliar como é que você está se desenvolvendo, tá legal? Então começou o teste, eu vou deixei a planilha no grupo, mas vou reenviar aqui a planilha. Então se você estiver fazendo o teste, é legal você cronometrar quando você começa e quando você termina, para ver como é que você está indo, tá bom? E também para não perder tempo, se tiver alguma questão que você não saiba, pula para a próxima questão e dá prosseguimento. Então vamos lá, vamos para a primeira questão aqui. Bom, essa primeira questão ela é bem do básico para ver se a gente sabe trabalhar com formatação condicional. Então, foi dada uma planilha aqui ao lado, onde dependendo dos valores, né, os valores que aparecem aqui, ela vai ter uma barra maior ou menor no valor da venda. Então, por exemplo, para cada produto aqui, esse produto aqui teve uma venda muito boa, esse 539, né? E teve uma venda muito boa, então a barra automaticamente vai até aqui quase no final da célula. E quando tem uma venda um pouco menor, vamos pegar um outro valor aqui, ó, 348, uma venda menor, a barra vem só aqui antes da metade. Então, qual é o objetivo? É você usar uma formatação condicional que permita incluir as barras aqui nas células ao lado, nessa planilha que não tem célula. Então, como é que a gente faz isso? A gente primeiro precisa selecionar todas as células. Eu usei o Shift aqui do teclado, Shift para baixo, né? Shift, Ctrl Shift, né? Você aperta ao mesmo tempo no teclado ou você pode selecionar com o mouse, né? Selecionei todos os itens aqui desse lado esquerdo e agora eu vou incluir uma formatação condicional. Na própria página inicial lá em cima, formatação condicional, e aí você tem diversas opções. Ele provavelmente usou aqui uma barra de dados, ó. E aí tem várias cores, então você pode escolher aqui uma cor diferente de barra de dados. Se quiser fazer exatamente igual, poderia fazer um pouco diferente, com escala de cor. Então reparem que as cores mais verdes significam, verde mais escuro significa que a meta foi alcançada, né? Se eu olhar aqui, ó, um valor maior seria um verde mais escuro. E um valor menor seria um vermelho, né? Um laranja. O amarelo seria um valor intermediário. Então isso seria uma opção também, tá? Eu vou desfazer. Eu vou escolher aqui barra de dados, como foi feito lá. Teria conjunto de ícone, tem vários itens que a gente pode usar aqui para representar isso, né? Eu vou escolher aqui basicamente um parecido, colocar só uma cor um pouco mais forte e pronto, tá legal? Então a questão 1 era somente isso. Se usar uma formatação condicional aqui, e se você já sabe fazer isso, você ganharia tempo para as outras questões. Então vamos partir para a questão número 2. Vamos lá, a questão número 2 aqui. É a tabela parecida, né? Mesmos valores aqui, mas ele faz algumas perguntas específicas. Aqui você tem que trazer quantidade de vendas, valor total das vendas, qual é a média dos valores vendidos, a média desses valores aqui, né? Qual o valor da maior venda de todas que tem aqui ao lado. Então ele quer saber se você sabe as fórmulas básicas. São fórmulas simples, que seria soma, média, aí tem outras duas aqui que não são sempre utilizadas, mas são fórmulas básicas. Então, como é que a gente vai fazer isso usando fórmulas? Você vai clicar na célula onde você quer ver o resultado
E você vai fazer a verificação daqui. Então, quantas vendas foram feitas? Quantas é a quantidade. Se você passar o mouse aqui e descer até o final, você vai ver aqui que foram feitas 100 vendas. Só que você não vai digitar 100 aqui em cima. Ele quer saber a fórmula para você poder descobrir quantas tem ali. Então, você pode usar aqui a conte.valores. Conte.valores, olha, calcula o número de células em intervalo que não estão vazias. Então, ele vai ver quantas células tem ali que não estão vazias. Então, você vai clicar nessa fórmula e vai selecionar as células ali ao lado. Se tiver algum vazio, é porque não foi feita a venda, né? Ok? Olha lá, então, seleção de B2 até 101, conte.valores, e ele traz para a gente aqui, com a função conte.valores, o total de vendas. Beleza? Qual o valor total das vendas? Então, ele agora quer o somatório, né? Então, ele quer que some todas as vendas aqui. Função soma simples. Então, vou digitar aqui igual a soma e vou selecionar todas as células para somar esses valores que a gente tem ali ao lado. Beleza? Já deu aqui 60.296. Então, a soma de B2 até 101. A média vai ser a mesma coisa, só que a gente vai usar a função média, né? Então, vou usar aqui média. Não esqueçam de incluir a função média, tem que digitar com acento, senão ele não localiza, né? Se eu digitar aqui média sem acento, ele não acha. Então, tem que digitar média. E agora eu vou selecionar todos os valores. Mesmo formato, né? Poderia digitar já as células lá em cima, né? Ok? Média de B2 até 101. O valor da maior venda. Existem duas fórmulas. Fórmula maior. Fórmula máximo. Nós vamos usar aqui a função máximo, que é a função que vai retornar para a gente qual é o maior valor de uma lista. Tá legal? Então, nós vamos selecionar aqui todos os itens. Fechar lá a fórmula e ele calcula para a gente aqui qual é o maior valor de uma lista. Então, a maior venda que foi feita, 895. Por que a função máximo? A função máximo retorna o maior valor da lista. A função maior, ela também retorna, mas aí você tem que dizer a posição. É maior, é o primeiro maior, é o segundo colocado, é o terceiro, quarto colocado? Não tinha necessidade. Então, nós usamos aqui a função máximo. Beleza? Então vamos à questão número 3, só que a questão número 3 já começa a ficar no nível um pouquinho mais, não chega a ser um nível difícil, mas um nível intermediário aqui. Porque a gente vai precisar de duas funções e uma depende da outra. Se você não conseguir resolver aqui a primeira, você não consegue resolver aqui a segunda. Então ele quer ver se você sabe duas coisinhas. Uma, se você sabe usar a função se aqui nessa coluna para identificar qual é o nível de cada vendedor, de cada funcionário. Então, ele define aqui, defina qual é o nível do vendedor de acordo com os salários. Se até 3.000, ele é júnior. De 3.000 a 4.000 é pleno. Acima de 4.000 é sênior. Então, por exemplo, esse aqui, 3.128, ele é pleno. Ok? Os de baixo aqui também é pleno, está entre 3.000 e 4.000. Esse aqui está acima de 4.000, então ele é sênior. E assim por diante. Como é que a gente fez isso? A gente foi verificando. Se o salário dele é menor que 3.000, ele é júnior. Mas, se ele é menor do que 4.000, ele é pleno. Não, mas se não é nenhum nem outro, ele é sênior. Então, já fica claro que a gente tem que usar aqui a função se. Quem já chegou nessas aulas lá no Excel Top 50, que já chegou nessa parte do curso, sabe que é necessário usar a função se. Então, vamos construir a função se, mas se precisar, lá no curso você pode aprofundar e buscar esse embasamento aí para poder trabalhar melhor a função se. Vamos lá. Então, o que a gente precisa fazer? Eu vou usar a função se e vou testar. Se esse valor aqui do salário for menor, e aí tem que ser menor ou igual, porque ele fala aqui, é até R$3.000, tá? Então, até 3.000, então tem que ser menor ou igual. Então, se o salário dele é menor ou igual a 3.000, se ele é menor ou igual a 3.000, eu vou dizer que ele é júnior. Então, ele é do cargo de nível júnior. Vendedor júnior, né? Ok.
ponto e vírgula, porque agora eu vou partir para a segunda etapa. Se ele não é menor ou igual a 3.000, eu tenho que testar essa segunda fase aqui. Eu preciso testar se ele está entre 3 e 4.000. Então, o que eu vou fazer agora é testar se o salário que está aqui for menor ou igual a 4.000. Se for isso, eu estou dizendo que ele é pleno, que já é o segundo nível, né? Se ele não é menor ou igual a 3.000, a gente vai verificar que ele só pode ser maior. Então, a gente parte para o segundo teste. Se ele é menor ou igual a 4.000, é pleno. Se não é uma coisa nem outra, ele só pode ser sênior. E aí a gente fecha essa função se e fecha a primeira função se também. Aí começa a complicar um pouquinho, né? Porque é função se dentro de função se. Isso aí é nível intermediário, pouquinho talvez do avançado, tá? Mas é nível intermediário. Vou dar o Enter aqui e ele fez o teste. Ó. Como é que a gente faz agora? Nós vamos replicar para todas as células. Então, de todos os vendedores aqui, eu vou pegar aqui no cantinho inferior direito e vou arrastar ou clicar 2 vezes. E ele faz para todos. E olha que está certinho. Ó. Esse aqui pleno, pleno. Esse aqui acima de 4.000 sênior. Esse aqui abaixo de 3.000, ó, júnior. Abaixo é júnior. Acima de 4.000 sênior. Então, ele está certinho, né? A primeira etapa desse exercício, da questão número 3, a gente resolveu. Agora nós precisamos resolver a segunda etapa. Ele quer saber quantos vendedores tem em cada nível aqui, né? Quantos são júnior, quantos são pleno, quantos são sênior. Se você fizesse um filtro, você faria isso manualmente, né? Você saberia dizer. Posso vir aqui em dados, filtro, vou clicar aqui, vou escolher júnior aqui. Ó, júnior, vou contar quantos tem. Tem 9. 9 são júnior. Pleno. Pleno a gente tem 8. E sênior a gente tem vários, né? Tem 15. Então a gente... Vou deixar aqui do lado só para a gente lembrar, ó, e conferir, né? 9, 8 e 15. Então a gente tem essas três quantidades aqui de vendedores, né? Vamos lá, como é que a gente faz isso aqui? Como é que a gente verifica essa quantidade de acordo com um item informado ali? Quero verificar se todos são júnior. A gente vai usar a função cont.se, que ele vai contar de acordo com uma condição. Então, ele vai contar quantos tem se for escrito júnior. É assim que funciona a função cont.se. Cont.se. Primeiro item que eu preciso marcar é o intervalo. Daqui até aqui. Ok, marquei o intervalo. Ponto e vírgula. Agora, qual é o critério? O critério é que ele tem que ser júnior. Se tiver escrito júnior, ele vai contar. Se não tiver escrito júnior, ele não vai contar. Então, daqui até aqui, ele vai contar todos que tem júnior. Tem que dar resultado 9, que a gente já verificou, né? Aí, certinho, né? A mesma coisa aqui embaixo. Cont.se. Eu vou selecionar o intervalo. Tá? Dessa lista aqui, ele vai contar se todos forem pleno. Bom, que a gente reforça a função cont.se. 8, certinho, ó. Agora vamos ver o sênior. Mesmo formato, cont.se. Vou selecionar aqui todas as células. E ele escrito sênior. Beleza? Certinho, né? Então, questão número 3. Usamos a função se dentro da função se, né? Usamos a função se 2 vezes aqui, né? E a função cont.se para matar a questão número 3. Então, vamos agora para a questão número 4. Bom, a questão número 4, já começam itens aqui do intermediário também. E tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque quando a gente vai fazer um filtro, que nem a gente fez na questão número 3 aqui com cont.se, nós tínhamos um único item simples para fazer essa verificação, sem nenhuma condição aqui dentro. É só, se ele for igual a júnior, você vai contar. Se for igual a pleno, você vai contar. Então, o cont.se aqui ele é simples. Aqui o cont.se que a gente vai usar, que é o que a gente vai usar para resolver isso aqui, ele já é um pouquinho mais trabalhado, tá? Tanto o cont.se, vocês vão ver que tem o cont.6, soma se, soma 6. Então, é quando a gente tem várias condições envolvidas, a gente não usa só o cont.se. A gente vai ter que usar o cont.6.
ou várias condições também no soma-se, né? A gente só vai somar se tiver vai com várias condições. Mas vamos tentar simplificar, né? Falei bastante aqui, mas a gente tem que simplificar aqui o que ele está buscando. Ele quer usar fórmulas nesses campos aqui para você identificar quantos vendedores foram contratados após 20 de junho. Você vai ter que usar um conte.se, mas esse conte.se só vai poder buscar, ele só vai contar quantos vendedores tem nessa lista, se eles forem contratados com uma data de entrada maior do que 20 de junho. Então não adianta eu só escrever, entre aspas, uma data como a gente fez com o Júnior aqui ao lado, né? Eu vou precisar criar uma condição aqui para dizer que é acima de 20 de junho. Após 20 de junho, né? Então, se eu fizesse aqui o filtro, se a gente fosse colocar o filtro, 2023 não é, porque foi contratado após 20 de junho, né? Vamos abrir o ano de 2024, fevereiro não, março não, abril não, aí junho, dia 19, foi antes de 20 de junho, então também não entraria. Então, todos os outros aqui em 2024, julho, setembro e dezembro, e 2025, todos eles eu vou deixar selecionados e a gente vai verificar, olha, a gente tem aqui 7 pessoas que foram contratadas após 20 de junho. Isso fazendo filtro para poder localizar. Mas a gente precisa fazer isso com fórmula. Então, a gente aprendeu o conte.se, mas vamos olhar aqui. Conte.se, eu vou contar nesse intervalo aqui. Com qual critério? Eu só vou contar se ele for maior do que 20 de junho. Então, eu vou precisar colocar entre aspas, uso o sinal de maior e a gente pode escrever a data ali. Tudo bem? Essa data também poderia estar dentro de uma célula separada e você poderia tentar aqui ir resolvendo de outras formas, mas de maneira mais rápida aqui no seu teste. Maior do que 20 de junho de 2024. O que eu estou dizendo para ele só vai contar nessa lista aqui aqueles que foram contratados, data de entrada maior do que 20 de junho. Beleza? Apertar o Enter aqui, ele contou certinho 7 pessoas. Entenderam a complexidade e a diferença? A diferença da questão anterior é porque aqui eu tive que colocar um maior aqui a certa data. Não é só escrever um texto para ver se é igual ao texto para ele contar. Beleza? Então vamos aqui agora de baixo, né? Quantos vendedores foram contratados em 2024? E aí tem um detalhe que vai dificultar. Não vai dar para fazer igual a gente fez aqui em cima. Porque não é só uma única data após, no caso, janeiro, né? Após 1º de janeiro de 2024. Eu também preciso limitar para ele não pegar as pessoas de 2025. Ele só posso pegar 2024. Então, eu vou ter que ter duas condições aqui. Ele só vai contar os vendedores contratados a partir de 1º de janeiro, mas só até 31 de dezembro de 2024. Senão, ele vai trazer as pessoas de 2025. Quer ver como é que isso vai acontecer? Ó, vamos olhar aqui, entrada, né? Só quero 2024. Filtrei só o ano 2024. Nós temos aqui 8 pessoas, beleza? 8 pessoas em 2024. Então, vou anotar aqui para a gente não esquecer que esse é o resultado correto, né? 8 pessoas foram contratadas em 2024. Se eu fizer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, ó, fazer a mesma coisa, não é o correto, tá? Não é o correto. Mas só para a gente ver que não funciona se você fizer só isso. Selecionei as células. Ok? Ponto e vírgula. E agora eu vou dizer que são todos que foram contratados. Vou colocar maior ou igual porque o dia 1º de janeiro também conta, né? Contratado em 2024. Se eu fizer só isso, ele vai me trazer também quem foi contratado em 2025. Concorda comigo? Por quê? Eu vou buscar na lista qualquer pessoa que veio depois de 1º de janeiro de 2024. Quem veio em março de 2025 também vai entrar nessa conta. Então, se eu apertar o Enter aqui, ó, ele traz um número maior. Provavelmente 3 pessoas aqui foram contratadas em 2025. Então, a gente vai precisar fazer uma pequena mudança na fórmula. Não vai poder ser só o conte.se. Quando a gente tem mais de uma condição, por que mais de uma condição? Porque eu também preciso dizer que ele tem que ser menor ou igual a 31 de dezembro de 2024. Então, eu preciso dizer para ele, ó, Excel, pegue as pessoas, me conte quantas pessoas são que entraram a partir de 1º de janeiro, mais
até 31 de dezembro. Então, você vai limitar isso para mim. Então, para isso, a gente precisa mudar a fórmula para conte.6. Com um Szinho aqui, ó. E ele vai mudar o formato. Então, agora ele vai ter mais de um critério. Nós colocamos um critério. Vamos começar do zero aqui a fórmula. Ó, ele tem intervalo critério 1 e depois vai ter intervalo critério 2. Vamos ter que colocar duas vezes esse intervalo. Então, vamos colocar aqui o intervalo, ponto e vírgula, maior ou igual a 1º de janeiro de 2024. E agora vou novamente selecionar o intervalo para incluir aqui o segundo critério. Ele também vai a ponto e vírgula. E agora eu vou dizer que tem que ser menor ou igual a 31 de dezembro de 2024. É difícil, mas isso é muito legal, porque ele te abre possibilidades. Você pode testar várias coisas. Você pode, inclusive, fazer isso num filtro separado, se fosse o caso, ou num campo separado aqui, para a pessoa poder dizer: eu quero saber quantos entraram de uma data até outra. E aí você pode criar possibilidades, tá? Mas aí com conte.6. Entenderam? Ó, eu verifiquei se é maior ou igual a 2024, mas também verifiquei se é menor ou igual a 31 de dezembro. Então, está entre uma data e outra. E ele tem que me contar. Então, conte.6. Tem um S a mais ali. Olha, 8 certinho, beleza? Vamos ao último item dessa questão número 4. Bom, qual é a soma dos salários dos vendedores contratados em 2025? Se ele está perguntando qual é a soma, então eu não posso mais usar o conte.se. Ele não quer saber a quantidade, ele quer saber a soma. Então a gente vai partir para o soma-se. Só com uma pequena observação, tá? Você vai se perguntar assim: eu uso soma-se ou soma-6? Lá no curso a gente aprofunda esses itens, mas você vai usar soma-se ou soma-6? É isso que você tem que se perguntar. Por quê? Você vai ter que avaliar se é o soma-se se tiver uma condição só, o soma-6 se tiver mais de uma condição. Nessa questão aqui de cima, o conte.6, porque a gente tinha duas condições, acima de 1º de janeiro e menor do que 31 de dezembro, né? Entre uma data e outra, eram duas condições. Aqui a gente até consegue usar o soma-se. O problema é, e quando a gente tiver dados que sejam de 2026 ou de 2027? Então, o ideal é que você use o soma-6, colocando duas condições. Porque aí você vai ter segurança de que, se entrarem novos dados, você não vai ser prejudicado nessa tabela aqui, tá bom? Então, vamos lá. É igual a soma-6. Qual intervalo que eu quero somar? Ele pergunta, intervalo soma. É o intervalo dos salários. Então, esse é o intervalo que eu quero somar. Beleza? Qual o critério? Intervalo do critério. O intervalo do critério está na data. O intervalo do critério está na data. Qual é o critério? Ele tem que ser maior ou igual a 1º de janeiro de 2025. Beleza? Só assim já funcionaria. Mas eu preciso limitar. Eu quero todo mundo contratado em 2025. Porque se tiverem dados depois de 2026, 2027, ele também vai cair nessa conta e vai dar errado. Então, agora eu preciso novamente aqui, ó, intervalo critérios 2. E aí sim, ele vai verificar. Então, vamos lá novamente. Intervalo critério 2. É a mesma coluna das datas. E eu vou colocar aqui que tem que ser menor ou igual a 31 de dezembro de 2025. Eu coloquei as duas condições. Ele vai somar a coluna do salário, se for maior ou igual a 1º de janeiro e menor ou igual a 31 de dezembro. Muito parecido com o conte.6, mas aqui a gente vai somar. Soma 6. Beleza? 11.601. Vamos conferir se esse valor está correto. Vamos pegar só o pessoal de 2025 aqui. Só 2025. E somar aqui os valores. Se a gente somar esses três valores, aqui embaixo aparece 11.601. Certinho, bateu com o nosso resultado aqui. Fechamos uma questão bacana, essa questão número 4. Então, vamos agora para a questão número 5. Então, nossa questão número 5 aqui, parece que é uma questão difícil, mas quem conhece gráfico dinâmico sabe que ela é uma questão muito simples. É um conteúdo do intermediário, que a gente usa também no avançado, mas é uma questão muito simples de resolver quando você já conhece. Então, aqui ele quer saber
a soma dos salários de cada nível. Então, por exemplo, a gente tem aqui o júnior, pleno e sênior, que foi uma que a gente resolveu lá atrás, né, nas questões anteriores, e ele quer saber qual é a soma dos salários de quem é de nível pleno, de quem é nível sênior, de quem é nível júnior. Então a gente vai selecionar para fazer um gráfico dinâmico, ele já está dizendo até o que você quer, o que ele quer como resultado, né? Então facilita mais um pouco. Se a gente selecionar aqui a tabela, vou selecionar a tabela com os vendedores e os seus salários, e vou inserir gráfico dinâmico. E ele pergunta se eu quero abrir uma nova planilha existente. Eu vou abrir uma nova e vou arrastar os campos para cá, que vão mostrar para a gente esses resultados de maneira muito rápida, né? Então, o nível do cargo, que é o que ele quer saber, e ele quer saber a soma dos salários, né? Então, vou colocar aqui os salários aqui, e ele já traz para a gente essas informações. Só recapitulando aqui, soma dos salários por nível cargo. Então, ó, soma dos salários para cada nível. Só que ele não está mostrando aqui para a gente isso. Como é que a gente faz para mostrar aqui no gráfico? Sinalzinho de mais. A gente pode ir aqui nos rótulos de dados e ele traz aqui essas somas. Ó. Tá aí nossa questão número 5 resolvida com um gráfico dinâmico super rápido, né? E traz na tabela dinâmica e traz também aqui no gráfico dinâmico, que depois você pode aperfeiçoar, deixar o gráfico mais bonito aqui também. Tá ótimo? Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado desse nosso desafio. Nós vimos aqui vários conteúdos em um único desafio, né? Que era formatação condicional. Nós vimos aqui fórmulas básicas de soma, média, máximo, conte ponto valores. Nós vimos aqui o conte ponto si, função si dentro da função si. Na questão número 4 aqui, conte ponto 6, soma 6. Né? O conte ponto si com uma condição aqui dentro. Nós vimos aí na questão número 5 o gráfico dinâmico que nós geramos aí também. Então, muito conteúdo bacana. Eu vou pedir para você deixar o seu like aí, se possível, deixe um comentário dizendo qual questão aí que você achou mais legal, mais bacana, o que você já sabia, o que você não sabia. Coloca aí nos comentários e deixa o seu like aí nesse vídeo também. Tá bom, gente? Um grande abraço, até o nosso próximo desafio.